muitos pais nos procuram para saber como melhor incentivar e apoiar a criança na prática do esporte nas diferentes fases de vida. Nós dividimos a infância e a adolescência em 4 fases. A primeira fase é de 0 a 5 anos. O que é importante aqui? É o lúdico, é o brincar, é o estímulo, por exemplo, de fazer parte de uma escolinha de esporte, é ter aquela relação prazerosa. Então, não há nenhuma cobrança, de forma alguma, de resultados, de desenvolvimento de uma habilidade, de uma coordenação motora. Deixa a sua criança se movimentar, novamente desenvolvendo aquela relação prazerosa. Tá alegre, eu vou até o clube, todo o processo de chegar no clube, ouve o barulho dos pássaros, vai andando até o ambiente, ter o contato com as espumas no chão que ele pode rolar, pode fazer estrela, pode deitar, pode ir se descobrindo, entrando em contato com o seu próprio corpo. A segunda fase é a da experimentação, de 6 a 12 anos. Que é importante que o jovem entre em contato com diferentes esportes, que ele experimente mesmo. Então, seja um esporte individual, um esporte coletivo, um esporte na água, um esporte terrestre, um esporte, por exemplo, andar a cavalo, o contato com a dança, o contato com a arte marcial, com futebol, com vôlei. Isso que vai acrescentando ao jovem, porque ele vai sentindo cada vez mais o prazer e o que representa, como ele se sente ao praticar o esporte. Esse não é o momento de ficar exercendo cobrança, tem o processo é mandatório. O que é importante nós pais fazermos é incentivá-lo a passar de uma curva de aprendizado que todos os esportes possuem. Então, cada esporte, sempre no início, é difícil. Eu lembro que quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui experimentar um esporte novo na época que se chamava lacrosse, que era algo que a gente trabalhava com uma rede, que era um movimento completamente novo para mim. Então, somente esse exercício de coordenação, esperando para pegar a bola, correr no campo e como você olha a equipe, é algo que já era benéfico para mim e era super difícil. Mas falando o que eu posso aprender aqui nesse esporte em equipe que me ajudou mais tarde jogando basquete, que fez a diferença quando eu entrei na natação. Eu via também a visão do todo e que tudo isso me ajudou no esporte que eu escolhi no futuro. A terceira fase é de especialização, que é por volta de 13 a 15 anos de idade. A própria criança começa a te dar sinais que ela quer especializar, geralmente em 1 ou 2 esportes. Foi interessante que esses dias eu conversei com a Laura Pigossi, que foi a primeira medalhista olímpica no tênis de dupla. E eu estava conversando com ela, como ela foi introduzida no esporte. E ela compartilhou todo o benefício que os pais sempre trouxeram prazer, a farra que representava o contato com a bolinha, estar num campo de tênis que os pais jogavam e ela ficava no ambiente. E ela só especializou mesmo com 14 anos de idade. E isso não quer dizer que não vai ser o melhor atleta no futuro. E novamente, há crianças que querem especializar mais cedo e elas te pedem. E daí, dá asas aos sonhos dela, ouça seu filho. Mas geralmente de 13 a 15 anos que ela começa a focar naquela atividade que ela se associa mais com algo prazeroso, que ela sente que ela está colocando os pontos fortes dela em prática, que ela está se desenvolvendo, que já passou aquela curva de aprendizado. Toda a experiência que ele está aprendendo no esporte vai ser benéfico para o restante de sua vida. É um relacionamento que ele vai ter com a saúde integral, que vai ajudá-lo, seja qual for o sonho dele, se tornar um médico, profissional liberal, um empreendedor ou mesmo um jogador de alta performance, um atleta. Toda essa fase vem a acumular e criar uma experiência positiva com essa relação futura. E a quarta fase é do investimento, geralmente a partir dos 15 anos de idade. Nesse ponto, a criança já está
te sinalizando qual esporte que ela quer praticar. Já te fala de forma explícita. Então, por exemplo, pai, é a natação, ou é o futebol, ou é o polo aquático. E o nosso grande papel é como apoiar a criança a desenvolver a melhor performance. Então, desde o processo, ela vai conhecendo cada vez mais a importância de se alimentar bem, a importância do sono. E muitas vezes faz parte a tentativa e erro. A criança aprender por si só o impacto de ir numa festa, o que acontece no dia do jogo. Ou quando não dorme bem, vai dormir muito tarde, como ela se sente ao acordar. Então essas correlações são super importantes na fase de especialização, que a criança mesmo já está te pedindo, eu quero performar de uma forma cada vez melhor. Nós temos o caso de uma criança que o grande estímulo para jogar futebol foi porque essa criança se sentia deixada de lado quando ela ia brincar na casa de amigos. Todos iam jogar futebol e ela não sabia jogar bem. Então ela pediu, mãe, me coloca numa escolinha de futebol porque eu tenho que aprender o básico. E o que era a chave nesse momento? Ela queria ter tempo de jogo, aprender as regras básicas, se sentir que ela fazia parte de um time. E essa criança, ela pegou tanto gosto pelo futebol, chegou a um ponto e ela falou, mãe, eu preciso mudar para um clube mais competitivo agora, porque de fato eu quero começar a desenvolver algo que eu possa jogar cada vez melhor. Eu quero vencer, quero fazer parte de um time mais forte. Então a criança nos sinaliza. E nessa fase também ela vai aprendendo como respeitar também o corpo. Então o que é o limite? Como quando ela ultrapassa o limite, né, físico, ela sabe usar a mente, porque a mente e o corpo estão integrados. E ao mesmo tempo, quando ela chega num extremo de cansaço, ela sabe a importância do descanso. Porque se ela não ouve o próprio corpo, ela pode entrar num burnout, num cansaço que vai obrigá-la a parar por muito mais tempo. Então isso é um desenvolvimento que nós sabemos o quanto é importante no dia a dia. Hoje em dia, após a pandemia, no trabalho a gente vê a quantidade de pessoas que entram em burnout, porque não estão ouvindo os alertas do corpo. E desde cedo, com o esporte, você vai desenvolvendo isso nas crianças, como vai evoluindo num autoconhecimento que vai ajudá-lo para a vida. Essas fases são referências para nós, pais, educadores. Mas lembre-se que cada criança tem uma vontade, tem uma necessidade diferente. Mas o que acontece quando a gente não respeita, por exemplo, essas fases? É normal a gente identificar jovens atletas que performam super bem no início da sua adolescência e depois de alguns anos já não conseguem mais nem olhar para a arena esportiva. Então, por exemplo, começa a nadar de uma forma competitiva, focada, entrando numa fase de investimento com 12, 13 anos de idade e chega a um ponto na adolescência, com 15, 16 anos, não quer mais saber de chegar perto na piscina. Tem uma aversão ao cheiro do cloro. Então isso é algo que é importante a gente ter em mente, que nós não queremos criar com nossos filhos, uma aversão à prática do esporte, criando sempre esse relacionamento saudável com o esporte que vai beneficiá-lo durante toda a vida. Foi efetuada uma pesquisa nos Estados Unidos pelo número de crianças que estavam parando de praticar esporte por volta de 10 a 13 anos de idade. E ao efetuarem essa pesquisa, muita gente falava, é porque eles não estão vencendo, eles sentem que eles não estão num time competitivo, mas viram que ganhar ou perder era o número 44 dessa pesquisa. O principal motivo que levava a criança na prática do esporte permanecer no esporte era se ela estava se divertindo, having fun. E o having fun, o se divertir, não quer dizer que ela está sempre ganhando, está sempre, tudo é um mar de rosas, que tudo é divertimento. O divertimento para as crianças quer dizer o quanto ela se sente que ela pertence a um grupo, o relacionamento que ela tem com os companheiros do time, a maneira que ela é tratada pelo técnico e o tempo de jogo.
Isso faz a diferença. E muitas vezes os filhos nos procuram e falam: mãe, pai, eu quero parar. E nessa hora, novamente, é importante que você explore com perguntas curiosas, com escuta ativa, o porquê que você quer parar. Se é algo que de fato tem um motivo relevante, que precisa, por exemplo, parar de imediato, um problema no tímpano, no ouvido, e ele faz a natação, ele ou ela faz natação e nessa hora então precisa parar e procurar um outro esporte, ou se é porque ele está tendo algumas dificuldades que você pode apoiá-lo a superar, a dificuldade que não está conseguindo desenvolver alguma habilidade, ou não se sente parte de um time, ou está ficando muito no banco, não está jogando. Então tudo isso é importante que você ouça do seu filho e converse com ele para explicar que todo esporte e na vida terão dificuldades e como você consegue endereçar organizando metas de curto prazo e de longo prazo e pelo menos um período de 6 meses na prática de um esporte que ele pediu para realizar. É muito interessante a história do Leandro Guilheiro, que foi um dos entrevistados para o meu livro Esporte, um palco para a vida. Ele sempre teve uma atração muito grande pelo judô. E por volta de 6 anos de idade, ele que pediu para a mãe dele: mãe, eu quero começar a fazer judô numa academia mesmo. E ele lembra a mãe dele dirigindo para uma academia de judô e parou o carro e falou: filho, você sabe o que isso significa para nós? Nós estamos fazendo um investimento. Estamos te colocando numa academia que o custo é muito maior. Eu vou ter que dirigir com você aqui todos os dias, ou no início, 2 vezes por semana. É um tempo que eu poderia estar trabalhando, mas eu quero te apoiar, quero investir o seu sonho. Então você está pronto para o seu nível de dedicação ao que está por vir? Você quer de fato entrar numa academia do judô para aperfeiçoar, começar a evoluir? E isso, Leandro, ele leva para a vida inteira. Algo que a mãe dele ensinou para ele, a importância da dedicação, uma vez que a gente combina, acorde uma certa meta. O que é chave é a escuta. É você sempre pensar nas suas ações a partir do ponto de vista da criança. Então, como você tem um olhar exploratório, curioso, para ver o que a criança está sentindo, os desafios que ela está passando e o que a motiva no dia a dia. Com isso, vai te dar todas as dicas necessárias para você adaptar a sua comunicação e a sua forma de apoiar as crianças.